Graça e paz, meus irmãos. Você está comigo no Conversa Franca e nós estamos no nosso 16º devocional diário. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre João 3,16, o plano redentor de Deus para o arrependido. O propósito de Deus para o homem está condensado na palavra redenção. Deus sempre teve o objetivo de redimir o homem, de perdoar os seus pecados, de manter uma aliança de comunhão com o homem. E, mediante Jesus Cristo, Deus agora tenta fazer com que esse pacto dê certo com o homem. Da parte de Deus, sempre vai dar certo, mas é certo que para um pacto ele ter um bom andamento, é necessário que ambas as partes, ou seja, as duas partes, entrem em comum acordo. A parte de Deus ele já fez, ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, para remir os nossos pecados, para perdoar os nossos pecados, para transformar a nossa vida. Agora, a nossa parte de reconhecer o sacrifício de Cristo, reconhecer aquilo que Deus tem feito por nós através do seu Filho Jesus, é nós que precisamos fazer. Por isso que eu disse que para um pacto dar certo, ele precisa que ambas as partes entrem em comum acordo. E para que este plano de redenção dê certo, é necessário que você, eu, reconheçamos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E eu estava lendo, eu gosto muito de ler, eu estava lendo e eu encontrei em um livro dos meus aqui guardado 3 palavras em grego que traduzem a palavra redenção. Vamos lá. Primeiro, agorazo, que significa comprar no mercado, tá? Essa palavra aqui denota a ideia de um mercado de escravos, mas comprar no mercado. Compra no mercado para vender no mercado. Deixa-se lá. Exagorado, que é comprar e tirar do mercado, tá bom? Entendeu? Então, compra-se e tira-se do mercado, não se expõe mais. E lutro, que é soltar, por a liberdade mediante o pagamento de um preço, tá? Então, é exatamente isso que Deus fez por nós. Fez o agorazo, fez o exagorazo e fez o lutro. Ele nos comprou do mercado, nos comprou no mercado e nos pôs em liberdade, mediante o pagamento de sangue, que foi o sacrifício vicário de Cristo Jesus, ou seja, o sacrifício na cruz do Calvário, tá bom? Então estas 3 palavras que nós fizemos menção, elas nos ajudam a entender que nós fomos escravos do pecado, fomos escravos de Satanás, fomos escravos do medo, e por direito, por ser escravo de alguém, o nosso dono, o nosso amo, teria e tem o controle absoluto das nossas vidas. Então, quando nós estamos escravos do pecado, Satanás tem o controle absoluto da nossa vida. Mas agora, livres em Cristo, através do plano da salvação, quando eu reconheço a Jesus como meu único e suficiente Salvador, agora então eu passo a ser propriedade de Jesus, não uma propriedade escrava, mas sim uma propriedade livre. Eu o reconheço. O Senhor Cristo nos deu a liberdade através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Falando de sacrifício de cruz, eu preciso falar 2 coisas aqui, que nós vamos encontrar no livro de Hebreus e também no livro de Colossenses, tá bom? 2 coisas, e tem mais, mas vamos falar só de 2 coisas que a cruz quebrou e a cruz cancelou. Primeiro, a cruz ela quebrou toda a maldição, tá? Jesus sabia que a vinda dele para esse mundo, ele iria cumprir uma das missões mais delicadas, que era a redenção da humanidade. Por quê? Porque ele sabia, ou ele estava consciente de que, se não o fizesse, não haveria uma segunda oportunidade de salvação para o seu povo.
os sacrifícios praticados pelo povo de Israel não estavam mais sendo suficientes para apagar a culpa das suas almas. E é por isso que Deus agora permite e envia Jesus para ser o único sacrifício, o cordeiro da expiação. Então, este sacrifício na cruz era o único sacrifício que era viável para nos exonerar do pecado. Então entendemos que vivíamos sobre uma maldição, que é a maldição do pecado. Vivíamos sobre uma maldição, uma afronta espiritual sobre as nossas vidas. Desde o Éden, Adão e Eva cometem o pecado. Por consequência, os seus filhos, também ao oferecer sacrifício, Caim e Abel, um deles comete pecado, o pecado do assassinato. Agora, a humanidade está fadada a carregar este cargo da maldição do pecado. Mas quando Cristo morreu na cruz do Calvário, este sacrifício, este ato de se entregar pelo ser humano quebra esta maldição e nos dá o direito de orar, o direito de estar em comunhão com o Senhor e o direito de adentrar aos céus através das nossas orações, o direito de o receber, o direito de conversar com Ele, o direito de sermos expiados pelos nossos pecados, ou seja, o direito do perdão dos nossos pecados e a quebra deste laço contínuo de maldição. Segundo, a cruz cancela todos os argumentos que Satanás tinha contra você. Foram cancelados e anulados na cruz do Calvário. Aquilo que nos condenava, aquilo que nos deixava como escravos, a sua graça, a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, ela nos envolve e começa a cancelar agora todos os argumentos que Satanás tinha para nos manter como escravos. E é por isso que é necessário viver a revelação da cruz. Jesus morreu pelos nossos pecados, cancelou a maldição, cancelou os argumentos, para que hoje eu e você pudéssemos ser livres no Senhor. Neste devocional de quinta-feira, medite no livro de João, capítulo de número 3, e veja o plano perfeito que Deus fez para mim e para você, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, cancelando toda a maldição, cancelando todos os argumentos e tornando você livre. É nós que o aceitamos, é nós que temos que reconhecer a Ele como nosso Senhor, é nós que temos que buscar a Ele e reconhecer como o Senhor das nossas vidas. Por isso que não é uma troca de amo, não é uma troca de Senhor, é uma liberdade. E nós o servimos a Ele, porque o amamos de todo o nosso coração. Nesta quinta-feira, aproveite o dia, a noite, reúna a sua família, medite no livro de João. Deus tem uma palavra ao seu coração. Um grande abraço e até amanhã.